Perguntamos como é que um conjunto de medidas, parcialmente boas, que objetivamente favorecem a classe média, finalmente, e que promovem a entrada de um conjunto de estoque de habitação para o mercado de arrendamento, foi prejudicada e vulnerabilizada por uma desastrosa estratégia de comunicação. O pacote Construir Portugal continua a insistir no aumento da oferta construtiva, mas, sobretudo, tenta iniciar a quadratura do círculo. Preservar a poupança que está aplicada em habitação, não descendo os preços desta, mas reduzindo os custos de acesso através do arrendamento. Esperemos que em dezembro, sob o crédito bancário, venham também boas notícias. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. O novo pacote de medidas para combater a crise na habitação é o tema deste episódio. O novo Construir Portugal inclui a descida do IVA para 6% na construção de casas para venda até 648 mil euros ou para arrendar até 2.300 euros, mas também um agravamento do IMT para não residentes em Portugal, excluindo-se os imigrantes, novos benefícios fiscais para inquilinos e senhorios e a simplificação dos licenciamentos. Gonçalo Moura Martins, já falamos aqui outras vezes na crise da habitação e de medidas destinadas a resolvê-la, mas vê neste novo pacote algo que possa fazer a diferença? Nós sempre discutimos aqui o tema, consensualizamos que era preciso atuar do lado da oferta e não do lado da procura, porque ela já está aquecida. Do lado da oferta é que existe uma escassez muito grande. Esse lado da oferta faz de duas maneiras: ou faz com construção nova, com novas casas, ou introduzindo estoque já existente que está ocioso, que não está ocupado no mercado. Obviamente que este pacote tem como principal objetivo endereçar o segundo tema, ou seja, introduzir casas que estão ociosas, casas que estão ocupadas, fogos que estão desocupados, no mercado habitacional. Portanto, quanto a isso, acho que tem um propósito nobre e que pode, enfim, ter algum efeito significativo do ponto de vista do mercado. E a estratégia que o Primeiro-Ministro classificou como uma política de choque para abalar o mercado, concorda com esta visão? Acha que chega a este ponto, este abalar do mercado? Eu acho que é um choque fiscal. A gente pode lhe chamar, e existe muito, neste momento, um conjunto significativo de comentários, de comentaristas e de especialistas que se dividem um bocado relativamente à natureza. Uns dizem que vai aprofundar a iniquidade fiscal, outros dizem que não vai ter um efeito desejado, outros ainda mais dizem que vai ter um efeito de aumentar as rendas. Eu tenho para mim que eu acho que pode ter um efeito benéfico. Ou seja, porquê? Porque vai tornar muito mais atrativo trazer casas para o mercado de arrendamento. Isso por via dos incentivos fiscais que são dados, neste caso, aos senhorios. Por via dos incentivos fiscais, que são muito significativos, porque nós estamos a falar de que de 25% passa para 10% a incidência fiscal e do IRS, e por outro lado, se a renda for 20% acima do teto fixado, a taxa passa a ser zero. Isso vai abranger a generalidade das rendas, ou a grande parte das rendas. E António Ramalho, acredita que estas medidas anunciadas são as certas para reforçar a oferta da habitação disponível no mercado? Maria João, nós no último programa vimos um bocadinho que quando falamos na crise da habitação, que é uma expressão demasiadamente genérica que temos utilizado, ela deveria ser um bocadinho mais focada, e eu tenho sido muito vocal nesse aspecto, na crise do acesso. Porque de facto estamos a falar sobretudo no acesso, não estamos a falar na detenção de propriedade, porque a detenção de propriedade é positiva e é mais positiva ainda se as casas subirem de preço. Portanto, naturalmente as pessoas ficam ainda com mais valores e mais ativos na sua disponibilidade. Eu gostava de recordar que desde a última conversa que nós aqui tivemos sobre a habitação até hoje, do ponto de vista do acesso, é inegável que alguma da política desenvolvida pelo governo teve um bom resultado.
exemplo disso foi não só o IMT, como a garantia pública, sobretudo aos jovens, que levou a que nos 2 primeiros trimestres deste ano se transacionaram mais cerca de 32 mil casas que nos 2 últimos trimestres do ano passado. Isto é, no ano passado tínhamos transacionado à volta de 50 mil casas, neste momento transacionou-se acima de 80 mil casas. Mas o reverso da medalha é que o preço também está a subir, não é? Mas deixa-me dizer-lhe que, além de se ter transacionado mais, é bom de dizer que o valor adquirido por estrangeiros desceu de forma significativa, 8% no primeiro trimestre, 4,9% no segundo trimestre, quando nos lembramos que o ano passado estava ligeiramente acima dos 10%, e que se estima até que 54% destas casas, isto ainda é uma estimativa, tenham sido adquiridas por jovens. Portanto, o que nós tivemos foi mais vendas, mais portugueses e mais jovens. Portanto, do ponto de vista do acesso, houve não sei quantas milhares de famílias que tiveram acesso à habitação que não tinham atingido o ano passado. É difícil falar de crise de habitação nestas circunstâncias. O que disse a Maria João é que é verdade, é que tudo isso não impediu aquilo que o Gonçalo chamou a atenção, que é tudo o que seja de evolução do lado da procura, naturalmente aquece os preços. E a verdade é que os preços aqueceram e subiram no último trimestre um valor superior a 15%, e portanto isso torna, digamos assim, as casas cada vez mais caras. E isso merece cautela. Dizer também que, do ponto de vista da cautela, nós devemos também ser cautelosos na interpretação deste problema face ao problema europeu. É que a prestação média durante este período desceu de 431 euros para 413 euros, portanto, por efeito da descida de taxas de juros, isto é, a subida de preços não foi suficiente para compensar aquilo que foi a mitigação proveniente da descida de taxas de juros. Isso para cada 100 mil. Para cada 100 mil, exatamente. E, simultaneamente, prestação média sobre a totalidade do empréstimo está ligeiramente superior a isso. E tivemos ainda uma redução efetiva do crédito vencido. Portanto, o crédito vencido manteve-se em 0,2, mas desceu de 259 para 232 milhões. Portanto, um valor quase insignificante. E saíram os dados do Eurostat, que dizem que a Europa tem em sobreendividamento, isto é, com um nível de exercício de taxa de esforço superior a 40%, 8,2% dos compradores de casa, quando Portugal só tem 6,9%. O só é um eufemismo. E em relação aos jovens, que a Europa tem 9,7% e Portugal tem 8,4%. Portanto, a situação portuguesa não é a pior das Europas, pelo contrário, é uma situação razoavelmente equilibrada. Agora, a subida dos preços, e sendo ainda por cima a subida dos preços mais relevante em Portugal do que foi nos outros países da Europa, significa que nos estamos a aproximar de uma zona crítica. E por isso é normal que a política do Estado fosse, antes de mais, trabalhar na construção. Já vimos isto no último programa, voltamos a ver neste plano, nomeadamente com aquilo que foi assinado, que são os programas de construção de casas em situação especial e os programas especificamente do BEI, que permitem, digamos, uma injeção de 1,3, eu aliás confesso que até fiquei espantado de ser o BEI e não ser a Banca Portuguesa, 1,3 mil milhões a distribuir para 12 mil para um conjunto de focos que o permita. E, simultaneamente, sabemos que, obviamente, esse efeito de construção não se pôs ou não teve qualquer efeito neste período de tempo que medeia desde o nosso último podcast até hoje, porque já sabemos que esta solução da construção nova demora N tempo a resultar. Mas já agora falou de estranhar não ser a Banca Portuguesa e ser o BEI. O que é que lhe parece que possa estar a acontecer? Eu estranho as condições. Um pouco que este assunto que permite um desequilíbrio tão grande entre a procura e a oferta, que não leve a termos maior agressividade da Banca Portuguesa na ótica da oferta. Primeiro, porque não há razão nenhuma para que a Banca Portuguesa não encontre aí um bom nicho de mercado. Segundo, porque parece existir, digamos assim, condições para que esse crescimento se venha a verificar, quer com o apoio público, quer com o apoio privado. E isso seria sempre útil a que o mercado funcione. O que é que acontece neste plano específico? É que este plano específico procura, antes de mais, conjugar aquilo que o Gonçalo já chamou a atenção, que é a tentativa de ser mais rápido e trazer ao mercado um conjunto de empreendimentos ou de operações que de outra maneira não viriam.
E falo através do quê? Falo através ou dos bens públicos do Estado, em que diz eu vou intervir o mais depressa possível, também sabemos que isso não vai ser imediato, e através do arrendamento. Com os incentivos aos senhorios para que ponham as casas no mercado. Fazendo um incentivo aos senhorios para que o máximo de casas seja colocado no mercado e seja colocado no mercado com vantagens, digamos assim, fiscais relevantes. Porquê? Porque o arrendamento em Portugal tem um prémio de risco altíssimo. E a verdade é que nós sabemos que o valor das rendas é um valor muito próximo do valor daquilo que são as prestações na compra da casa, o que tem a ver com o prémio de risco elevadíssimo que hoje em dia os senhorios têm de suportar devido àquilo que é o nosso regime e a nossa tradição de limitação, quer de preços, quer de dificuldades de despejo. E, portanto, a não resolução dos contratos por incumprimento contratual. E esse prémio de risco, como não desaparece, não com confiança adicional no mercado, o Estado tenta intervir do ponto de vista fiscal. Foi exatamente o que fez, e fez-lo através de uma forma muito genérica, porque não só manteve a renda apoiada, mas sobretudo criou este conceito de renda moderada, que no fundo é um conceito pouco feliz, porque não é nada moderado, mas que no fundo é alargar a todo o espectro este benefício fiscal no sentido de tentar aliciar mais pessoas a trazer para o mercado as casas disponíveis que existem, enquanto continua a investir, obviamente, em novas casas. Falta uma coisa, que é o crédito. Isso já lá vamos, porque o Governo também remeteu para mais tarde essas conversações que está a ter com os bancos. Também já lhe ia perguntar o que é que isso vai dar. Mas antes disso, falou agora na questão dos despejos, Gonçalo Moura Martins. Isto faz-lhe sentido? Estes incentivos que são dados aos senhorios podem acabar por não ter muito impacto pelo facto de não estar aqui a haver simultaneamente uma mexida na lei dos despejos? Eu acho que está prometido para dezembro, ou seja, como a segunda fase deste pacote, que essa lei seja alterada, e ela tem que ser urgentemente alterada, ou seja, tem que se dar um quadro e uma estabilidade e uma previsibilidade aos senhorios, do ponto de vista do contrato de arrendamento, e retirar o excesso de garantias que existe hoje aos inquilinos para que estas medidas de incentivo funcionem. Não é? Mas há uma coisa curiosa, que o António referiu isso muito bem, que é como o tema do acesso está a crescer e como, enfim, porque nós a julho temos um aumento do estoque de crédito à habitação de 13 mil milhões, que não chega a ser 35% do valor transacionado em imóveis, o que quer dizer que há não só recurso a muita poupança, como há vendas secundárias, ou seja, as pessoas vendem a sua casa para comprar uma nova e fazem esse recurso, isso está a acontecer. E portanto, e se nós associarmos, por exemplo, que até julho foram licenciadas mais 22% de fogos novos e pedidos mais 11% de casas novas, o mercado está a mexer. Há dinamismo. Quer dizer, e tem que estar a mexer, porque se é tão bom negócio, se é uma valorização de 15% ao ano, quer dizer, por amor de Deus, quem é que não quer investir neste setor, não é? É evidente que sim. Agora é preciso que este setor, além de ser um mercado dinâmico, interessante, cumpra o seu dever social e cumpra o seu propósito social, e é isso em que o Governo tem que garantir que isso cumpra, porque senão é um mercado que cria tal estigma social que vai ser um problema muito maior agora, daqui a uns tempos, do que já é hoje. E estes incentivos, eu acho que vão fazer, na minha opinião, vão convidar a que haja mais casas, desde que conjugadas com uma alteração significativa, simplificadora, e que corte o excesso de garantias que existe hoje aos inquilinos, vai criar uma solução que pode trazer os tais 320 mil casas devolutas, não sei se há tantas, para o mercado. E eu tenho, enfim, algum conhecimento de pessoas com quem já falei, isso choca com outras coisas que também ficaram aqui por esclarecer nesta proposta, não é? Neste pacote, que é a questão das heranças. Esses 300 mil casas que se diz que estão. Eu vou já antecipar aqui uma coisa que eu nunca vi um pacote com algumas ideias muito interessantes, tão mal apresentado e tão mal publicitado, anunciado, como este foi. E a forma como essa má comunicação funcionou, até retirou o mérito da ideia, porque muitas vezes a gente já assistiu a más ideias com muito boa publicidade e que passam bem embrulhadas, não é? Passam incólumes. Esta de facto tem algum mérito, este choque fiscal para convidar ao arrendamento, para estimular fortemente o arrendamento, foi anunciado de uma maneira atabalhoada, misturando coisas que não são mexíveis, e faltando um pilar fundamental, que era a alteração à lei. Porque estes são seis propostas e 6 grandes medidas,
todas elas baseadas em propostas de lei ou de decreto de lei que não são conhecidos, e postergando para dezembro uma alteração que é fundamental para dar coerência e substrato a este choque fiscal, que é a alteração da lei do arrendamento, a simplificação do contrato de arrendamento. António Ramalho, isto voltando ao conceito que o Governo alterou de renda acessível, agora criando um novo conceito da renda moderada, isto compreende a polémica que se instalou por estarem em causa rendas de 2.300 euros ou imóveis para venda de 648 mil euros? Não, de modo algum. Eu nessa parte estou um bocadinho como o Gonçalo. Mais importante do que se a apresentação foi excelente ou menos conseguida, o fundamental é olharmos para estas medidas, até porque estamos a falar de um mercado de muito longo prazo, e o mercado de muito longo prazo vive das medidas estruturais que ela tem. E a verdade é que o Governo o que fez foi alargar o benefício fiscal que existia para efeitos de rendas apoiadas até a primeira de renda acessível, que é uma tradução do affordable housing, que é um problema em toda a Europa, para a renda moderada, que foi um conceito que não é feliz, mas que na prática o que diz é que todo o percentil até aos 95% é abrangido por este benefício. Este benefício não tem nenhuma tendência, ao contrário que as pessoas dizem, para fazer crescer a renda, porque, pelo contrário, este benefício está incorporado também com as deduções à coleta, que são verificadas ao nível do beneficiário até 900 euros em 2026 e até 1.000 euros em 2027, portanto vai continuar a pressionar, digamos assim, um potencial redução de rendas ou diminuição do crescimento, da tendência de crescimento das rendas. Mas, portanto, não partilha da crítica de que estes valores são desfasados da realidade económica e social portuguesa? A única coisa que lhe digo é que, no fundo, foi excesso dizer que acima dos 2.300 não tem benefício fiscal, porque se poderia pôr perfeitamente que qualquer renda podia ter benefício fiscal, ainda que eu admito que em certos casos, isto é como o último escalão do IRS que ninguém muda, porque há sempre aquela ideia de que os ricos não podem ser beneficiados em nenhuma destas circunstâncias. Não, o objetivo, claro, foi de facto encontrar uma solução para todo o arrendamento. O pacote destina-se à classe média, não é? Ninguém está por aqui. O pacote destina-se a toda a classe e é fundamental. Este mercado é um mercado de vasos comunicantes. Isto é importante dizer. Nós temos cerca de 2 mil milhões de pessoas que já têm a sua casa e que já pagaram a sua casa. Somos um dos países mais proprietários da Europa. E, portanto, naturalmente, a circulação que se verifica sobre esse mercado é uma circulação normal. Há casas que já não servem, digamos, uma família que, entretanto, teve um aumento de rendimentos e que tende a vender a famílias que estão no início de vida e com mais dificuldades, e essa venda é absolutamente essencial para que eles possam aceder a uma casa melhor. 80% das casas, o número anda à volta dos 82% no trimestre, 82% das casas são casas usadas que são transacionadas. Portanto, o mercado das casas novas, aliás, tem um crescimento de preço muito mais pequeno do que o mercado das casas usadas. Portanto, cerca de 4 pontos percentuais abaixo. Portanto, isto só para lhe dizer, basicamente, que é fundamental que todo o mercado de vasos comunicantes funcione para que toda a gente tenha acesso às casas. Nós precisamos, obviamente, de ter, supostamente, para aquelas famílias que vivem em situações mais dramáticas e que aparentemente já estão neste momento identificadas como cerca de 150 mil famílias, um bocadinho menos, 143 mil famílias, soluções que sejam adequadas do ponto de vista autárquico para dar resposta a todas essas necessidades. Mas em relação a todo o resto, digamos assim, da nossa estrutura, é normal que o próprio mercado possa funcionar dentro das características que tem. E, portanto, o criar benefícios fiscais sobre a totalidade das rendas, sejam elas mais altas ou mais baixas, vai beneficiar, digamos assim, a possibilidade destas rendas descerem. E há alguns sintomas. O Sr. Ministro das Obras Públicas tentou gerir isto porque já há alguns sintomas. Porque no último ano as rendas em Lisboa caíram 3,4%. E, portanto, isso é um sintoma de que aparentemente é possível manter e preservar o valor das casas e fazer cair o valor das rendas. Agora, o Gonçalo diz, e com razão, para fazer cair o valor das rendas não se faz apenas cair pelo efeito fiscal, também se tem que fazer pela redução do prémio de risco. E a redução do prémio de risco está presa, digamos assim, pelo nosso regime e, sobretudo, pelo histórico de desconfiança que existe, com as limitações das subidas, o controle das subidas, etc., que de vez em quando têm feito, e, portanto, há um risco político sobre as rendas que tem de ser anulado e é muito difícil a criatividade do anular. Agora, quer queiramos, quer não, nós estamos a tentar fazer a quadratura do círculo e honra seja feita que quem quer resolver o problema da habitação em Portugal tem que fazer uma quadratura do círculo, que é, por um lado, não pode fazer como objetivo central a redução do preço das casas, por uma razão muito simples, porque nós temos 650 mil milhões da nossa poupança das famílias portuguesas está aplicada em habitação.
E, portanto, nós não vamos dizer às pessoas que têm a casa já paga e que pagaram a sua casa, nós queremos que as suas casas diminuam de preço, porque as pessoas gostam de ter as suas casas bem avaliadas e, às vezes, quando as têm que vender, gostam de as vender bem. E, portanto, há preciso associar esta preservação da alocação dos ativos, que é o maior ativo de poupança portuguesa, nós podemos dizer que é 3,5 vezes aquilo que nós temos em depósitos, com a facilidade e a obtenção de melhor acesso. E o melhor acesso faz, quer pelo arrendamento a valores mais baixos, quer pelo crédito a prestação a valores mais baixos. E isso é que é a dificuldade de gerir esta questão. Isso faz, obviamente, com novas casas, porque isso reduz o crescimento dos preços, e eu acho que o crescimento dos preços está a reduzir fortemente. Nós, é verdade, tivemos uma subida de 15,5% este trimestre. Atribuível à garantia pública. Mas eu lembro que é 10 pontos menos do que a taxa de crescimento homóloga do último trimestre, que já era 8 pontos menos do que a taxa de crescimento homóloga do trimestre anterior. Portanto, eu não me admirava que chegássemos ao final do ano com uma taxa de crescimento, e vou arriscar, inferior a 2 dígitos. Em valor homólogo de preço. Portanto, isto para lhe dizer basicamente que eu acho que os preços já estão a aliviar um pouco e objetivamente, se os preços crescerem de acordo com aquilo que é a inflação ou daquilo que é o crescimento do PIB, ficamos todos, ou do rendimento disponível, ficamos todos confortáveis de que este não é o problema. Agora, isso não retira um problema de acesso que existe, uma crise de acesso. Por isso é que eu digo que não gosto de falar de crise de habitação, porque isso retira o foco da crise do acesso. E o problema é que nós temos dezenas de jovens, dezenas de pessoas que mudam de casa, dezenas de pessoas que têm infelicidades familiares, que precisam de casa e têm uma dificuldade enorme de entrar no mercado. Mas a questão aqui, o que eu estou a falar, e se calhar ouço o Gonçalo sobre isto, é precisamente os tetos que foram definidos pelo governo neste pacote. O que é moderado? O conceito ninguém sabe, e foi um lapsus língua, se a gente quiser ser simpático, porque foi um erro total de comunicação. 2.300 não é uma renda moderada. Ponto. Uma ínfima parte dos portugueses consegue aceder a esses valores. Não sei se é uma ínfima parte, porque agora também se confunde duas coisas. A classe média não é quem ganha o salário médio. A classificação, se nós formos ver a classificação ou caracterização da classe média, não é quantitativa, é qualitativa. A classe média é aquela que consegue suprir todas as suas necessidades básicas de forma satisfatória, manter os estudos, ter acesso à cultura, etc, etc. Por isso é que há países onde a classe média não existe, e noutras a classe média é 90% da população, depende se o país é muito rico ou pouco rico. Mas é que o valor das rendas representa uma taxa de esforço. Há este conceito que eu estava a encostar, a classe média a quem ganha 1.700 euros, isso não é verdade. Sim. Quer dizer, não, infelizmente ou felizmente, para quem ganha ou para quem não ganha, não é verdade. São conceitos diferentes. Agora, dito isto, portanto, nós podemos dizer que esta é uma medida para a classe média, ou melhor dito, é uma medida que abrange todas as classes que pagam rendas até 2.300 euros. A comunicação devia ter sido ao contrário, assim. Todos os senhorios, ou seja, todas as entidades arrendatárias estão isentas de imposto, mas como achamos que não podemos permitir um excesso para aquela franja hiper superior, então pomos um teto, este benefício fiscal acaba nos 2.300 euros. E não lhe chamaram os 2.300 euros renda moderada, que foi um erro tremendo e que criou um barulho à volta do tema, com uma confusão de conceitos, etc., que tirou mérito à ideia. A ideia é, todo o arrendamento tem um choque fiscal, tem benefício fiscal e, portanto, é bom que ele exista. E concorda com o António de que não há propriamente um risco de que as rendas subam, se aproximem desses patamares, já que o benefício está lá na mesma? Nós não podemos dizer, aí o Governo tem razão, nós não podemos dizer que o mercado está inflacionado, que o mercado está especulativo, etc. E pensar que por causa de uma medida fiscal o mercado ainda vai ser mais agressivo. Não, a gente está a assumir que o mercado está no limite da sua agressividade. Portanto, as rendas que são cobradas são aquelas máximas que podem ser cobradas. As pessoas estão dispostas a pagar. Que as pessoas estão dispostas a pagar. Portanto, ninguém vai conseguir. Se já cobra, por exemplo, uma renda de 1.500 euros, ninguém vai conseguir, por força desta lei, agora de repente aumentar a renda para 1.800. Com base em quê? O que é facto é que os 1.500 que ele oferia antigamente, no futuro, vão ser líquido muito mais do que oferia antes, por força deste benefício. Portanto, o incentivo até é ao contrário. Não é? E que expectativas é que tem? Nós já falamos aqui disto, acho que já há algum tempo, ou para não dizer anos, que é a questão da redução da taxa do IVA para 6%, no caso das coisas que se encaixem nos tais valores moderados. Não, eu acho que
dito de outra forma, 643 mil euros de 48 mil euros do imóvel abrange muitos imóveis, ou seja, a generalidade, a vastíssima generalidade dos imóveis à venda em Portugal, relativamente aos que estão à venda. Se a gente fizer o valor médio, ele é muito inferior a esse montante. Portanto, eu acho que é um valor muito confortável para que a grande maioria dos fogos novos sejam abrangidos por esses 6%. Agora, há sempre aquela questão, mas quem é que se vai aproveitar dessa folga? É quem vende e que consegue encaixar essa diferença, ou o cliente final, ou o promotor, ou o cliente final. Quer dizer, eu acho isso, quer dizer, o mercado tem que funcionar, não é? O mercado tem que ajustar estes incentivos, porque se nós não conseguimos que o mercado ajuste desta maneira, qual é a maneira do mercado ajustar? Porque a gente, quando não se aplicava, ou seja, quando não se usava a matéria tributável para controlar a oferta, não, o governo não está a fazer bem porque não está a diminuir os impostos, não está a tornar as casas mais baratas. Quando torna as casas mais baratas por força do imposto, não, porque está a ver, é um bocadinho um ciclo vicioso. Eu acredito que tenha um impacto favorável claramente no preço, e que grande parte desta poupança possa ser capturada pelo comprador através dos mecanismos de ajustes de mercado normais. E António Ramalho, outra proposta... É um wishful thinking. Pois, imagino que sim. É um wishful thinking, porque nós estamos a falar do mercado informado, estamos a falar do mercado dinâmico. Eu estou a acreditar que assim se fará. E perguntava ao António Ramalho, está previsto, por exemplo, o agravamento do IMT a não residentes em Portugal que queiram comprar casa. Isto é uma medida que faz sentido ou de alguma maneira até inconsequente, tendo em conta os valores que estes compradores já fazem em Portugal? Os últimos sintomas é que nós temos cada vez menos estrangeiros, digamos assim, a comprar, ou menos não residentes com domicílio fiscal em Portugal a comprar. E, portanto, eu diria embora que é só dizer, António, desculpa, embora não chegue aos 5%, os últimos dados, 4,9%, mas 8,2% de valor. De valor, é verdade. O valor médio normalmente é quase o dobro. As pessoas compram mais caro, o que não é mau, o que não está errado. Portanto, eles não estão a competir no segmento. Portanto, pode-lhes ser indiferente se o imposto. O valor aumenta. médio no primeiro trimestre era quase o dobro. Este trimestre é um bocadinho menos que o dobro, também há mais imigrantes a comprar e, portanto, é menos que o dobro, mas de todas as maneiras o valor normalmente é o dobro da média, digamos, de um residente. Agora, vamos ser muito, muito precisos nisto, que é, de facto, com esta redução progressiva do ponto de vista transacional, não me parece que uma medida de aumentar o IMT só por si seja muito interessante. Ponto 1. Eu acho que não traz, digamos assim, não era preciso essa medida para verificarmos aquilo que se tem vindo a verificar, que é cada vez mais portugueses estão a aceder a este mercado. Ponto 2. Eu tenho um problema técnico aqui, que é uma divergência estrutural profunda, digamos assim, com o legislador nos últimos 20 anos. É que eu acho que o problema está em que nós temos um dos IMTs mais caros da Europa e da OCDE, e temos um dos IMIs mais baratos. Isto é, nós não tiramos proveito fiscal daquilo que é a detenção da propriedade e penalizamos muito a circulação da propriedade. E, curiosamente, somos exatamente um país que devíamos estar a fazer o contrário. Porquê? Porque somos um país de proprietários e, portanto, sendo um país de proprietários, era normal levar a que as pessoas utilizassem este bem, realocando este bem, digamos assim, em função das circunstâncias. Isto é, as pessoas transacionaram mais do que uma vez as casas por ano, por vida útil, no sentido, e assim o fazem normalmente, no sentido de ajustarem mais às suas necessidades e dessa maneira as colocarem mais no mercado. E, portanto, eu sou contrário a qualquer medida que influencie ainda negativamente o IMT, quando eu sou da opinião que os IMTs deviam todos descer e, pelo contrário, os IMI é que deveriam compensar, digamos, aquilo que se perde de receita do IMT. Mas o que é que acha que o Governo quer com esta medida? Que os não residentes deixem de comprar casa em Portugal? Não, eu quero é que haja mais residentes e que os residentes estejam, digamos assim, tenham uma discriminação positiva, não é? Mas eu acho que esta discriminação positiva já está a verificar pelas outras medidas, portanto acho uma medida totalmente desnecessária.
Agora, o que eu acho, Maria João, e que para não esquecer este ponto que já lhe disse, é que isto é só uma parcela do problema. Isto é, há duas parcelas do problema se o governo que vai tentar, e eu acho que é uma ambição enorme, que é estabilizar o preço das casas, que é para que a poupança dos portugueses não diminua, a poupança aplicada em casas não diminua, e reduzir, digamos assim, o custo do acesso. Isso passa quer pelo custo do acesso no arrendamento, que é aquilo que se vê claramente nestas medidas, mas também pelo custo do acesso no crédito. E isso esperemos que venha a ser contemplado nas medidas de crédito que estão anunciadas para dezembro. Porque, de facto, os portugueses são fortemente penalizados com o modelo de crédito que têm, não porque as taxas sejam altas, mas porque já sabemos que os portugueses, ao endividarem-se não só para comprar casa, mas para constituir poupança. Porque, obviamente, como a casa se transforma em poupança, significou que eles pegaram do seu dinheiro, na altura da vida onde menos dinheiro tinham, e começaram a aplicar uma parte à casa e outra parte à poupança. Porque, no fundo, quando chegam ao fim, amortizaram a casa toda e ficam com a casa e a casa significa uma poupança. Mas nesta discussão isso obriga a uma reflexão muito profunda, que eu espero que esteja a ser feita, porque os portugueses não vão deixar de querer comprar casa. Mesmo as famílias mais jovens continuam neste momento a mostrar preferência, segundo as sondagens, por comprar casa em relação ao arrendamento, e isso significa que, para nós conseguirmos reduzir e até pressionar também as taxas de arrendamento para virem para baixo, é preciso também que as condições de acesso, como já o foram no passado, através dos sistemas de bonificação. Só que os sistemas de bonificação têm riscos significativos do ponto de vista de estabilidade económica. Agora, outros sistemas que tenham menos riscos podem trazer, de facto, o acesso de uma forma mais racional ao mercado. Porque aquilo que se pretende é esta quadratura do círculo. Manter o valor dos ativos, reduzindo o custo do acesso. Mas na tal discussão que o Governo diz que está a ter com a banca, no fundo para encontrar novos produtos que flexibilizem o acesso ao crédito à habitação dos portugueses, mas também quem necessita de capital para construir essas casas, isto é uma questão que novos produtos podem ser esses em concreto, e se isso é importante e é possível? É possível naturalmente, através do tratamento fiscal também, das próprias condições, digamos assim, do financiamento à construção. O financiamento à construção, eu desafiei um bocadinho a banca a olhar para ele de uma forma mais agressiva, naturalmente. Os espanhóis já tiveram no passado as subrogações de hipotecas, não estou a dizer que tem que ser essa forma, mas a subrogação de hipoteca, por exemplo, trouxe um valor de spreads muito baixo ao financiamento à construção. Isto é a grande vantagem, foi o financiamento à construção, não foi tanto a hipoteca. E do lado das hipotecas temos que olhar claramente para se faz sentido ou não faz sentido o modelo de amortização integral de uma habitação, porque de facto nós sabemos que ao fim de 30 anos a habitação não vale zero, e portanto essa questão é uma questão que tem que ser assumida de uma forma muito clara, ou um sistema de prestações crescentes que possa de alguma maneira limitar ou beneficiar aqueles que no momento de acesso têm mais dificuldade em aceder ao mercado. Não são medidas seguramente fáceis, são medidas que ainda por cima vão ter que ser discutidas no âmbito europeu, mas a verdade é que o mercado português é um mercado muito especial. E eu chamo a atenção que é um mercado muito especial, que há uns anos atrás parecia ter um problema de habitação e não o teve, que é um mercado que neste momento tem 0,2 de crédito vencido, provando que nesta crise toda, eu lembro-me que há 3 anos atrás todas as falavam da bolha imobiliária, e afinal não houve nem bolha nem crédito vencido. E que a nossa taxa de NPLs, eu este número não o tenho confirmado, mas toda a gente me diz, que a nossa taxa de NPLs em crédito à habitação é metade da média europeia. O crédito vencido é muito baixo, 0,2 é nada. Mas pura e simplesmente que a nossa taxa de NPLs, que como sabem é mais do que a taxa de crédito vencido, é metade daquilo que é a média europeia. Ora, se assim é, prova-se que os portugueses, até porque as mulheres portuguesas e os homens portugueses trabalham, e portanto os próprios casais em si é que são, digamos assim, fruto do endividamento, são de facto bons a gerir o seu crédito à habitação e gostam da sua casa, e em última instância é a última coisa que deixam de pagar. E nós em banca, como sabe, dizemos que só há 3 Ds que levam ao incumprimento do crédito à habitação, que é o divórcio, a doença e o desemprego. São 3 Ds. Sem ser um desses 3 Ds não há nenhuma razão para as pessoas deixarem de pagar. E portanto isto é só para lhe dizer que eu acho que temos que olhar para isto com as características que o mercado português exige para assegurar um acesso mais simplificado. E Gonçalo Moura Martins, uma das medidas também anunciadas é que para colocar o património do Estado ao serviço da habitação, o Governo anunciou duas questões: a venda em asta pública de 9 imóveis em Lisboa e a concessão de 14 imóveis em PPPs, que serão arrendadas pelos tais preços moderados. Isto é um bom primeiro exemplo?
Eu não sei, sinceramente não sei, porque há exemplos passados de algum sucesso e há exemplos de muito insucesso. Eu acho que o Estado enrola-se em tal burocracia muitas vezes, cria programas tão complexos, com umas exigências de tal forma que o setor privado diz: vou comprar o meu terreno e faço eu, se é para assumir o risco todo, se é para não ter vantagem nenhuma, se é para não, eu faço isso sozinho, não preciso do Estado para nada. E nós temos visto exemplos quer dizer, posso dar um exemplo óbvio, que é aquele que eu passo lá diariamente, que é as antigas instalações do Ministério da Educação, que eram para ser um dormitório universitário. Ainda hoje estão exatamente como estavam 7 anos depois. É uma coisa inacreditável. Portanto, a inércia do Estado, a burocracia do Estado é de tal maneira que eu essas medidas não acredito, muito sinceramente. Eu acredito muito mais nessas iniciativas de nível local, em câmaras dinâmicas, etc., porque é a minha experiência do passado, do que no Estado Central. Porque sem simplificação. Agora, há uma coisa importante, porque nisto tudo é que estas medidas têm algum mérito porque estão a dinamizar o lado da oferta. Eu sou mais cético do que o António relativamente a dinamizar e a criar melhores condições para o lado da procura, porque não oferta, ou seja, não sei se nós melhorarmos as condições da procura, se não vamos ainda criar mais sobreaquecimento do mercado, ou seja... É tal exemplo da garantia pública, ela tem que ser em equilíbrio com incremento efetivo da oferta, que eu acho que ainda não estamos lá. Isto pode ser uma medida interessante para aumentar o arrendamento, mas toda a gente conflui que é preciso aumentar significativamente a construção nova. Pelos dados que nós temos do lado da construção, ela não está a acontecer. Ou seja, um salto quântico, um salto significativo não está a acontecer. Não está a acontecer hoje em dia ainda na construção. Só para ter uma ideia, nos primeiros 8 meses do ano, o consumo de cimento, que é um indicador básico para a construção civil, decresceu 1,5%. Portanto, não está a acontecer, e não está a acontecer por uma burocracia muito grande, por licenciamentos cada vez mais difíceis, porque as soluções são difíceis de encontrar hoje em dia nas principais câmaras. Essa agilização que deveria acontecer, quer do ponto de vista do crédito também, quer do ponto de vista dos sistemas públicos, relativamente a criar condições para que a construção possa muito facilmente ter adesão na realidade e tração no terreno, elas não estão a acontecer. Eu lamento dizer, mas com a dimensão que nós precisamos, não estão a acontecer. Ou seja, para alterar este desequilíbrio brutal que existe entre a oferta e a procura, não estão a acontecer. E António Ramalho, isto nas tais medidas que o Governo já nos prometeu para dezembro, e foi referida à questão de regular o setor da mediação imobiliária, do Fundo de Emergência Habitacional, os despejos, heranças indivisas. Há mais matérias que acha que deviam estar em cima da mesa e não passarem também de dezembro a sua aprovação? Não, aliás, eu acho que o pacote até é ambicioso demais. Digamos, há áreas aqui, quer dizer, o crédito é o elemento fundamental, a nova legislação sobre o arrendamento urbano é fundamental. Há outras áreas que parecem até ligeiramente menos fundamentais. Acho que o problema, digamos assim, de assegurar modelos de flexibilização na construção, que o Gonçalo falou, é fundamental. Já foram dados alguns passos. Parece-me que há aqui um passo que eu gostaria de estudar com mais calma, que é a possibilidade de contracomunicação prévia, mas com o alvará de loteamento aprovado, poder haver entrada em obra 8 dias depois. É uma pequena medida aqui, mas se nós tivéssemos eu sei que os alvarás vão passar a ser mais difíceis de aprovar, mas quer dizer, admitindo que temos alvarás de loteamento totalmente aprovado, pelo menos os que já existem, podemos, digamos assim, introduzir aqui processos de aceleração. As acelerações por comunicação prévia são aparentemente muito interessantes, mas depois acabam por ser menos, porque não dão as garantias de bancarização dos processos que os licenciamentos permitem, e portanto há sempre alguns problemas para resolver que são difíceis. Há uma coisa que é fundamental. Está-se a dar alguns passos, eu acredito que se possa acelerar os passos, nomeadamente com o apoio das câmaras, porque muito disto também passa, digamos assim, por uma estratégia camarária e para o controle de preços. Eu não estou a dizer para a resolução do problema por inteiro, mas para o controle de preços não é necessário, o que eu vou dizer tem que ser cauteloso,
escrupulosamente entendido por todos os que estão lá em casa a ouvir. Não é preciso que já estejamos a construir, é preciso que haja a expectativa de que a construção vai acontecer, porque é isso que vai levar naturalmente a ter a percepção de que vai haver mais oferta e, portanto, vamos ser mais cautelosos na forma como procuramos. Eu acho que não é possível esquecermos o lado da procura, sobretudo porque isso foca-nos na acessibilidade dos mais jovens, e nesse sentido é positivo, e o sucesso ou não sucesso da garantia pública é se ela vai ser usada ou não. Isto é, se a garantia pública for usada, mas nunca for exercida, porque não for necessária, vai ser um grande sucesso, porque é uma forma de bonificação direta do valor da compra, se pensarmos bem. E, portanto, se isso acontecer, e eu estou convencido que vai acontecer, porque normalmente os incumprimentos não se verificam neste período inicial, digamos assim, da valorização do imóvel, nessa altura nós vamos ter um bom sucesso neste crescimento do acesso que se verificou, e nesse sentido estou mais otimista que o Gonçalo, mas por outro lado, se tivermos de facto instrumentos de controle sobre os preços, podemos ter a breve trecho uma estabilização dos preços das casas, que é muito difícil de conseguir, porque é a quadratura do círculo, porque normalmente o que acontece é que quando os preços deixam de subir, as quedas naquilo que são os rendimentos são muito significativas. A título de exemplo, a última vez que os preços deixaram de subir, as rendas caíram cerca de 20%. Nós agora falámos em Lisboa, que é um mercado, digamos assim, mais sofisticado, que descer 3,4%. Não é o mesmo que eu espero do ponto de vista, digamos assim, do modelo. E não é o mesmo ainda no resto do país. É só Lisboa. Mas, de todas as maneiras, isto significa que começa a haver alguns sintomas que podemos estar a conseguir estabilizar. Se o Governo for capaz de fazer isso com o jogo de expectativas e, entretanto, toda a colaboração integrada das autarquias locais e do setor privado, porque o setor privado, naturalmente, como o Gonçalo diz, com as condições que existem, faz pouco sentido que o setor privado não olhe para este mercado com redobrado empenho. E se o fizer, estou convencido que resolvemos este assunto para os seus próprios interesses, não é? Sempre, é assim que funciona o mercado. Assim que funciona o mercado, não é? O que temos é que aceitar que o mercado tem que funcionar nesta base e que esta é uma forma racional de o fazer. Esperemos que as medidas de dezembro venham no mesmo sentido que estamos aqui a discutir. E mais bem apresentadas já agora, de Gonçalo. É difícil de conceber que o mercado que cresce 15% ao ano não seja atrativo, do ponto de vista económico. Mas quantos mercados é que crescem 15% ao ano? Não existe. Portanto, o que é estranho é não se conseguir alinhar as circunstâncias para que o mercado possa ter um desenvolvimento muito mais efetivo, porque há duas coisas que são muito importantes. A primeira é que não há controle da procura, ou melhor, não há forma de estabilizar os preços e aumentar a oferta. Ponto 1. Ponto 2. E como diz o António muito bem, a oferta, quando estabilizar, vai ficar num patamar muito superior do que era há alguns anos. E, portanto, é preciso criar condições de acesso para quando houver esta estabilização, para que as pessoas possam aceder a casas com o mesmo nível de taxa de esforço que tinham no passado, e isso é preciso trabalhar as soluções com a banca, que é importantíssimo. Ou seja, porque senão vamos, mesmo que estabilize, mas se o preço estabilizar, que é importante para toda a gente, há 5 milhões de famílias que anseiam que a estabilização seja feita aquela, porque é o seu património que está em causa, é a sua poupança que está em causa, é o seu valor intrínseco do ponto de vista da sua estabilidade financeira que está em causa. E, portanto, é preciso depois criar condições de acesso para um preço estabilizado que cresceu mais do que a média dos salários em Portugal. E, portanto, aí vai ter que ser a banca a trabalhar nessas soluções. E esta partida de xadrez acaba, como sempre, empatada, e vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins, quer sugerir uma peça de teatro? Uma peça de teatro que eu vivi muito recentemente no Teatro Tivoli, que se chama Dois de Nós. E é uma coisa muito engraçada, porque são 4 atores brasileiros, 2 deles muito, muito famosos das novelas, o António Fagundes e a Cristiane Torloni. E há uma história muito curiosa, que é um casal com cerca de 50 anos casado, na casa dos 70, que se encontra numa noite com o casal que eles eram quando tinham 10 anos de casado e cerca de 30 anos de vida. E esse choque cultural, e esse choque da relação, de como uma relação, como os jovens têm uma expectativa relativamente a uma relação que não se cumpriu, e como os velhos são mordazes e sarcásticos relativamente ao passado e avisando-os do que é que vai acontecer,
torna uma dialética muito interessante, muito bem interpretada. É uma peça com grande dinâmica que eu recomendo fortemente. Ela vai estar em Lisboa mais algum tempo, depois vai para o Porto e depois vai correr algumas cidades do país. Uma nota, quando forem a comprar os bilhetes, vão ver exageradamente avisos, não chega atrasado e tenha cuidado, senão não trocamos os bilhetes, ninguém pode entrar depois da hora, etc. Isto porquê? Porque eu achei tão curioso, tão inusitado, já com bilhetes há tantos anos nunca vi aquele aviso tão extrapolado. É porque o António Fagundes é provavelmente o ator o ator do mundo mais processado por espectadores, porque quando alguém chega, ele para a peça, insulta o espectador copiosamente e põe-os na rua do teatro. Já aconteceu várias vezes, portanto, tem várias ações em tribunal, pedidos de indenização de clientes por causa deste tratamento abusivo. Portanto, atenção aos horários, mas não deixem de ver, apesar de tudo. E António Ramalho quer recomendar uma exposição? É verdade, uma exposição descentralizada na Fundação Dom Luís em Cascais, que foi inaugurada a semana passada. É uma exposição de arte contemporânea, chama-se A Deslocação do Olhar, tem como curador o Sérgio Facenda Rodrigues, com quem eu trabalhei no Novo Banco de Cultura. Tem várias obras de vários grandes pintores portugueses, Leão Sarmento, Pedro Calapés, Vieira da Silva, etc. E é uma exposição particularmente interessante e está até dia 18 de janeiro na Casa da Cultura em Cascais. Mas porquê é que eu uso esta exposição como exemplo? Porque esta exposição é a exposição de um empresário português que pôs uma parte da sua exposição à vista de toda a gente. Ele é muito discreto e, portanto, não vou dizer sequer o nome. Mas é mais uma coleção de mais um empresário português que resolve, digamos assim, colocar a sua exposição à vista. E isso é importante, porque ultimamente tivemos a coleção Parar no passado, mas depois, enfim, com algumas memórias negativas. Mas tivemos recentemente uma CAM do Armando Martins. Temos, por exemplo, em Abrantes o Fernando Figueiredo, que é bastante desconhecido, mas que de todas as maneiras também pôs a sua coleção à disposição. E num país onde verdadeiramente nós temos tão poucos ativos, ou tão poucos fundos alocados, digamos assim, à cultura, eu vejo com muito gosto que alguns destes empresários saiam um bocadinho das suas casas, das suas segundas casas, dos seus armazéns e colocam à disposição de todos peças particularmente importantes dos museus. E às vezes nós temos que nos lembrar que o grande driver da cultura em Portugal foi o Museu Gulbenkian, que foi exatamente isto a um nível, digamos assim, obviamente de outra dimensão internacional. E, portanto, eu queria, sobretudo, chamar a atenção desta exposição, que está até 18 de janeiro, pode ser vista naturalmente, mas, sobretudo, chamar a atenção de todos aqueles que estão a colocar as suas obras de arte à disposição de todos, porque é uma ajuda grande, porque sabemos que o Estado não vai, de repente, mudar o seu foco e, de facto, a iniciativa privada, mais uma vez, dá aqui um belo exemplo de como pode pôr, digamos assim, os seus acervos à disposição de todos. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.